It's a blessing to see the beautiful faces here this morning. É uma bênção ver os lindos rostos aqui essa manhã. And we truly hope that you'll be inspired for ministry as you leave. E esperamos mesmo que você se sinta inspirado para continuar no ministério quando sairmos daqui. We invite you to stay with us for the entire day, Nós os convidamos a passar o dia inteiro conosco to catch all the mission reports, para assistir todos os relatórios missionários and to be more inspired for ministry. e para ser mais inspirado para o ministério. This morning our subject is entitled Another Ark to Build. Essa manhã o nosso assunto tem o tema Outra Arca para Construir. But I have a few announcements before we begin. Mas eu gostaria de dizer algumas outras coisas antes de começarmos. Our ministry has a YouTube channel, O nosso ministério tem um canal no YouTube. and we're covering a lot on Bible prophecy. E nós estamos cobrindo muitas profecias bíblicas. You hear just a little bit this morning, Você vai ouvir só um pouquinho hoje de manhã. but if you go to our YouTube channel and subscribe, Mas se você acessar e se inscrever no nosso canal do YouTube, every Friday evening, toda sexta-feira à noite, we're going through Bible prophecy in its order. nós estamos passando pelas profecias bíblicas em ordem. And if you scan this QR code, Se você escanear esse QR Code, they will take you directly to our YouTube channel, ele vai te levar diretamente para o nosso canal. and you can subscribe or find out where our YouTube channel is. E você pode se inscrever e achar o nosso canal. You'll hear more about our ministry this afternoon, Você vai ouvir mais sobre o nosso ministério hoje à tarde. but we also run a supporting ministry in Stanton, Kentucky in the United States. Mas nós também temos um ministério de apoio na cidade de Stanton, em Kentucky, Estados Unidos. And the next QR code will take you to our website, E o próximo QR Code vai te levar para o nosso site, where you can learn more about our ministry. onde você vai aprender mais sobre o nosso ministério. Now, if you scroll down to the bottom of our website Agora, se você for até a parte de baixo do nosso site and put your email address there, e colocar o seu e-mail ali, you'll be signed up for our newsletter, você vai receber as nossas cartas mensais, and you get monthly updates as to the things that are happening there. para receber atualizações mensais do que estamos fazendo lá. Now, we're going to pray together Agora nós vamos orar juntos and get right into our subject this morning, e entrar no nosso assunto de hoje de manhã. another ark to build. Outra arca a ser construída. We have a lot to cover, Nós temos muita coisa para cobrir. so we're going to speak fast, Então a gente vai falar rápido. and we ask that you listen fast. A gente pede que você escute rápido. And if not, I think it's recorded so you can go back and catch what you didn't E se catch você this perder morning. alguma coisa, vai estar gravado. Você pode assistir de novo. So let us pray together. Vamos orar juntos. Father, again, we invite your holy presence to be with us. Pai, novamente nós convidamos sua presença santa para estar conosco. We pray that you fill us with your Holy Spirit. Pedimos que nos preencha com seu Santo Espírito. We pray that you send angels to impress your words on our minds and in our hearts. Que o Senhor mande anjos para impressionar as nossas mentes e corações com as suas palavras. We want to be challenged. Queremos ser desafiados. So challenge us this morning, Lord, Então nos desafie essa manhã, Senhor. and give us strength to endure. Nos dê força para In Jesus' name, nome de Jesus, amém. amen. In the book of 1 Chronicles, again, our subject, another ark to build. Nosso assunto, outra arca para construir. A flood is coming. Um dilúvio está vindo. In the book of 1 Chronicles, chapter 12, No livro de 1 Crônicos, capítulo 12, the Bible speaks of the children of Issachar. a Bíblia fala sobre os filhos de Issacar. And in verse 32, E no verso 32, the Bible gives two characteristics of the children of Issachar. a Bíblia dá duas características dos filhos de Issacar. Now, in the book of Revelation, chapter 7, Agora, em Apocalipse, capítulo 7, you notice that the children of Issachar você nota que os filhos de Issacar are a part of the 144,000. são parte dos 144 mil. We're told to strive with all of our might Nos é dito para buscarmos com toda a nossa mente to be a part of the 144,000. ser parte dos 144 mil. Now, as you see the 144,000, they're from the 12 tribes of Israel, E você pode ver que os 144 mil são das 12 tribos de Israel. and they all have distinct characteristics that we must have E todos têm características distintas que nós devemos ter if we want to be a part of the se 144,000. quisermos fazer parte dos 144 mil. Now, the distinct characteristics of the children of Issachar are two. Agora, eles tinham duas características distintas. Number one, Primeira, they had understanding of the times. eles entendiam os tempos. And let me say this. E deixa eu dizer algo. Information does not mean understanding. Informação não quer dizer compreensão. A person can have sufficient information without understanding. Você pode ter informações suficientes sem compreendê-las. The word understand means to perceive the intended meaning.
A palavra compreender quer dizer entender o significado pretendido. So characteristic number 1, Então, a primeira característica, they had understanding of the times. eles compreendiam os tempos. But let's look at characteristic number 2, Mas vamos olhar a segunda característica, to know what Israel ought to do. saber o que Israel deveria fazer. It's not enough for us to have understanding. Não é o suficiente entender, We also need to know what to do with the understanding. também precisamos saber o que fazer com esse entendimento. And God wants us to have both of these characteristics. E Deus quer que tenhamos ambas características. So we're going to take the sermon, Então, no nosso sermão de hoje, and the first half is to have understanding of the times, a primeira metade será para entendermos os tempos and the second half is to know what to do. e a segunda metade para sabermos o que fazer. The gospel has to be very practical. O evangelho tem que ser muito prático. So let's look at understanding the times. Então vamos olhar o entendimento dos tempos. Ellen White says, if the times in which we are living fail to impress our minds, seriously, what can reach us? Ellen White diz: caso os tempos que vivemos deixem de impressionar seriamente o nosso espírito, o que nos pode atingir? She also says, Ela também diz: I see a crisis before us, veja uma crise diante de nós, and the Lord calls for his laborers to come into line. e o Senhor convida seus obreiros a se enfileirarem. Now, the book of Matthew, chapter 24, Agora, em Mateus capítulo 24, last night I mentioned that it could be broken out into 3/3, ontem eu disse que ele pode ser dividido em 3 partes: recurring signs, sinais recorrentes, specific signs, sinais específicos and warnings. e advertências. Now, the Bible in Matthew 24 spends just as much time warning Em, as Ma- it, em Mateus 24, a Bíblia passa tanto tempo advertindo as it does giving information. quanto dando informações. And in Matthew 24, verse 44, E no verso 44, it says, Be therefore ready, ele diz: esteja então pronto, for in an hour that you think not, pois no momento que você não pensa the Son of Man cometh. que acontecerá, o Filho do Homem verá. So the last third of Matthew chapter 24 has 7 warnings. Então a última parte de Mateus 24 tem 7 avisos. And this morning we're going to study the first warning. E hoje de manhã nós vamos estudar o primeiro, And it's found in Matthew 24, Que se verse encontra- 37 through 39. em Mateus 24, versos 37 a 39. And the Bible says in Matthew 24, E a Bíblia diz em Mateus 24, verse 37, verso 37. Mateus 24, 37. verse 37, the Bible says, E verso 37, a Bíblia diz: But as the days of Noah were, pois assim como foi nos dias de Noé, so shall also the coming of the Son of Man be. também será a vinda do Filho do Homem. So what the Bible is saying, if we study what took place in the time of Noah, Ou seja, se você estudar o que aconteceu na época de Noé, we can look at the template of what's going to take place in our time. a gente pode ter um template do que vai acontecer nos nossos dias. What were they doing? O que eles estavam fazendo? Verse 38, Verso 38. For as in the days that were before the flood, Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, they were eating comiam and drinking, e bebiam, marrying casavam-se and giving in e marriage. davam-se em casamento. So I want you to notice these 4 things: Então note essas 4 coisas: eating, comer, drinking, beber, marrying, casar and giving in marriage. e dar-se em casamento. Now, you can take these and summarize this into 2 things: Isso pode ser dividido em 2 coisas: appetite apetite and passions. e paixões. All sin fall under appetite and passions. Todos os pecados caem dentro de apetite e paixões. And we're told in the Bible, as well as the spirit of prophecy, E a Bíblia e o Espírito de profecia nos dizem that appetite and passions must be brought into subjection, que o apetite e as paixões têm que ser trazidos à subjeição, as they are the umbrella sins. como eles são o guarda-chuva dos pecados. Anytime in the Bible you see that God is about to overturn a nation, Toda vez na Bíblia você vê que Deus está para destruir uma nação. the Bible always mentions that we're eating and drinking. A Bíblia sempre menciona o comer e o beber. When you look at the time of Sodom and Gomorrah, Olha a época de Sodoma e Gomorra. the Bible says in Ezekiel 16 that they had fullness of bread. Diz em Ezequiel 16 que eles tinham plenitude de pão. In the time of Noah, the Bible also mentions eating and drinking. Na época de Noé, a Bíblia também menciona comer e beber. And as a result, now I want you to notice what took place in verse 39. E como resultado, note o que acontece no verso 39. In fact, go back to 38. Aliás, vamos voltar ao verso 38. Marrying and giving in marriage, it says, Casando e se dando em casamento,
until the day that Noah entered into the ark. até o dia que Noé entrou na arca. Verse 39 now, and knew not E agora 39. E não perceberam, until the flood came and took them away. senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Now pay very close attention Presta muita atenção, because it comes now to our own reality. porque agora a gente chega na nossa realidade. So shall also the coming of the Son of Man be. Assim será também a vinda do Filho do Homem. So God says, look what happened to them, Então a Bíblia diz, olha o que aconteceu com eles, and you see what's going to happen to us. e você saberá o que vai acontecer com vocês. Now as you look at eating and drinking Então a gente olhou o comer e beber and regular marriage, e o casamento comum. these are not things that are evil. Essas não são coisas ruins. So the Bible is not bringing out the fact that they were only doing evil. Então a Bíblia não está dizendo que eles estavam apenas fazendo o mal. What the Bible is conveying O que a Bíblia está dizendo is that they were living ordinarily é que eles estavam vivendo comumente. in an extraordinary time. Eles viviam ordinariamente em um tempo extraordinário. And I want to remind you, E eu gostaria de lembrá-los. so shall also the coming of the Son of Man be. Também será assim na vinda do Filho do Homem. In other words, they were living business as usual. Em outras palavras, eles viviam a vida como de costume. Now question, Pergunta: were they warned, yes or no? eles foram avisados, sim ou não? We're told that Noah was a preacher of righteousness. A gente ouve que Noé foi um pregador de justiça. And for 120 years, E ele passou 120 Noah anos preached a very powerful message. pregando uma mensagem poderosa. But those who listened drowned. Mas aqueles que a escutaram se afogaram. Let me remind you again. Vou lembrá-lo novamente. So shall also the coming of the Son of Man be. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Why? Por quê? It says Noah's effort to reform his fellow men did not succeed. Os esforços de Noé para reformar seus companheiros não tiveram êxito. Next question. Próxima pergunta. When did they realize that Noah was correct? Quando eles perceberam que Noé estava certo? The Bible says, and knew not until the flood came and took them away. A Bíblia diz, e eles não sabiam até que chegou a água e os levou. They didn't realize that he was correct until probation closed. Eles não se deram conta que ele estava certo até que a porta da graça se fechou. Let me say it again. Deixa eu dizer isso novamente. So shall also the coming of the Son of Man be. Assim será também na vinda do Filho do Homem. So is there a lesson for us, my friends? Então há uma lição para nós aqui, meus amigos. Notice what Ellen White says. Note o que Ellen White diz. She says, as Noah proclaimed his warning message, Enquanto Noé proclamava sua mensagem de advertência, some listened alguns ouviram and worked with him in building the ark. e trabalharam com ele na construção da arca. What happened to them? O que aconteceu com esses? They drowned. Se afogaram. Ellen White called them Noah's carpenters. Ellen White chama eles de os carpinteiros de Noé. He goes on to say they did not endure. E ela continua dizendo, eles não resistiram. Evil influences prevailed. Prevaleceram as más influências. They turned away from the truth to become scoffers. Volveram-se da verdade para tornarem-se zombadores. Notice these words now. Note essas palavras. Thus it will be in the last days of this earth's history. Assim será nos últimos dias da história terrestre. You see, over and over again, A gente vê repetidamente God is warning us Deus nos avisando that what took place with those antediluvians, que o que aconteceu com os antediluvianos it will take place again. acontecerá novamente. The only determination A única determinação is will we be in the ark é se estaremos dentro da arca or outside the ark. ou fora da arca. And let me remind you E gostaria de lembrá-lo, that it was billions of people that drowned bilhões de pessoas se and afogaram 8 people that went in the ark e 8 pessoas entraram na arca. because they thought Noah was fanatical. Porque eles acharam que Noé era fanático. They thought he was a doomsday prepper. Acharam que ele era um preparador para o fim dos tempos. They thought that he did not know what he was saying. Acharam que ele não sabia do que ele estava falando. The Bible says, so shall also the coming of the Son of Man be. E a Bíblia diz que será assim também na vinda do Filho do Homem. So what we're saying to you this morning, my friends, Então, o que eu estou te dizendo esta manhã, amigos, that a flood is coming. é que um dilúvio está vindo. Notice what Ellen White says here in the book Evangelism. Note o que Ellen White diz aqui no livro Evangelismo. A storm is coming, Vem uma tempestade, relentless in its fury. implacável em sua fúria. And the question is, E a are pergunta we é- prepared to meet it? Estamos preparados para enfrentá-la? Now someone says, what about the rainbow? Mas alguns vão dizer, mas e o arco-íris? Didn't God promise us that the world would never be destroyed by a flood again? Deus não prometeu que ele nunca mais ia mandar uma enchente para I destruir say a terra? absolutely. E eu diria, absolutamente. The flood has a symbolic meaning. O dilúvio tem
um significado simbólico. These scriptures, I won't quote them, go there for the sake of time, Eu não vou passar por essas escrituras por questões de tempo, but they tell us that the flood represents persecution. mas elas nos dizem que o dilúvio representa a perseguição. And for all who will be faithful in these last E days, para todos que serão fiéis nos fins dos tempos, God is telling us that a flood of persecution is coming. Deus está nos dizendo que um dilúvio de perseguição está chegando. Now, how far are we from this time? E de quão longe estamos desse tempo? We're told that though no man know the day nor the hour of his coming, Embora ninguém saiba o dia ou a hora da sua vinda, we are instructed and also required to know when it is near. somos instruídos quanto à sua proximidade e exige-se que saibamos isso. And we are further taught that to disregard his warning Além disso, é nos ensinado que desprezar essa advertência and refuse or neglect to know when his advent is near ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador will be as fatal for us ser-nos-á tão fatal as it was for those who lived in the days of Noah, quanto foi para os que viveram no tempo de Noé. not to know when the flood was coming. Não saber quando viria o dilúvio. So we need to know when the flood is coming. Então a gente precisa saber quando virá o dilúvio. Now, I used to live in New York City, Então eu costumava morar em Nova York and we used to go to, for school, we were required to go to Broadway plays. e a gente tinha que ir para Broadway por parte da escola. And the play would be on a big stage similar to this, but much bigger. Nós assistíamos peças lá num púlpito como esse, só que muito maior. And they'll have different acts in the play. E eles tinham etapas diferentes nas peças. Now, something that always stood out to me E algo que sempre me chamava atenção is when they came to the last act in the play, é que no ato final da peça, they'll close the curtains, eles fechavam a cortina and then they'll go on remission. e daí eles faziam uma remissão. They'll turn the lights on. Eles acendiam as luzes, Everyone will eat and drink todo mundo comia, bebia, and fellowship and have a good time. e a gente se juntava e se divertia. Then lights will begin to dim, E daí as luzes abaixavam and novamente. they'll say, everyone get to their seats. E eles diziam, todos voltem aos seus assentos. We are now about to enter into the last act of the drama. Estamos prestes a entrar no último ato da peça. So as we're studying the flood, Então, conforme nós estudamos o dilúvio, we must understand what is the last act in the drama. precisamos entender qual é o ato final deste drama. Now you see the curtains begin to slowly open, E agora nós vemos as cortinas vagarosamente se abrindo. and every person's eyes were fixated on what's taking place on the stage. E cada olho voltado para o que está acontecendo no palco. And once the curtains open, E uma vez que as cortinas se abrem, you see every single person in place. você vê cada ator no seu lugar. They knew exactly what to say. Eles sabiam exatamente o que They knew dizer, exactly what to do. sabiam exatamente o que They fazer, knew exactly where to be. sabiam exatamente aonde estar. When they entered into the last act of the drama, Quando eles entravam no ato final do drama, it was not a time to be scrambling around and running around and trying to figure out what to do. não estava na hora de sair correndo tentando entender o que fazer. Everyone knew their position, Todos sabiam suas posições, their work, seu trabalho and their script. e o seu script. As we enter into the last act of the drama, Conforme nós entramos no ato final deste drama, we should ensure that we know our position, deveríamos nos assegurar de saber a nossa our posição, work, and our script. nossa obra e o nosso script. So what is the last act in the drama? Então, qual é o último ato desse drama? We're told that the substitution of the laws of men Nos é dito que a substituição da lei de Deus pela dos homens, for the laws of God, the exaltation by merely human authority a exaltação por autoridade meramente humana, of Sunday in place of Bible Sabbath Do is domingo- the last act in the drama. do domingo posto em lugar do sábado bíblico, é o último ato do drama. And there's some things behind the curtains, my brothers and sisters, E tem algumas coisas acontecendo por trás das cortinas, irmãos that e God wants irmãs. to reveal to us E Deus quer revelá-las para nós, that will show us that we're entering into the last act in the drama. para nos mostrar que estamos entrando no ato final desse drama. So let's see some things behind the curtain Então vamos dar uma espiada atrás das cortinas. in recent years Em anos recentes, that are a threat to our religious liberty. houveram ameaças à nossa liberdade religiosa. One of the things behind the curtain Uma das coisas por trás das is the cortinas coronavirus. foi o vírus corona. The coronavirus led to what's called climate change. O coronavírus levou o que é chamado de mudança climática. I call these two existential crises. Eu chamo essas duas coisas de
crises existenciais. And when I say coronavirus, E quando eu digo coronavírus, I'm not talking about vaccinations. eu não estou falando das vacinas. I believe that's freedom of conscience. Eu acredito que isso é liberdade de consciência. What we're talking about is the after effects of the O coronavirus. que eu estou falando são dos efeitos que ficaram depois do coronavírus. Most people don't realize that the climate change proponents A maioria das pessoas não se dão conta que os proponentes da mudança climática use the coronavirus crisis usaram a crise do vírus as a springboard como uma plataforma to push climate change even stronger. para nos empurrar a mudança climática de forma ainda mais forte. And what they did is they said as the nation shut down, E eles disseram, quando a nação se fechou, we saw a change in the climate nós vimos uma mudança no for clima the good. para melhor. So that tells us if we come to a stop, Ou seja, se a gente parar, then it makes our planet better. vai tornar o nosso planeta melhor. And as a result, they said if we just stop one day a week, Como resultado, eles disseram, se a gente parar só um dia por if we just semana, rest on Sundays, se a gente simplesmente descansar nos domingos, we can make this planet better. a gente pode tornar o planeta melhor. That led to Laudato Si, Isso levou ao what? Laudato Si, the Pope's encyclical, Isso levou à encíclica do Papa, that is also pushing que também está promovendo for a day of rest. um dia de repouso. And now, while that might sound good to the world, E enquanto isso pode soar bem para o mundo, as children of light, we ought to see the prophetic implications. como filhos da luz, nós temos que ver as implicações proféticas. What else is behind the curtains? O que mais está por trás das cortinas? There's some initiative in the United States Tem uma iniciativa nos Estados Unidos called Project 2025. chamada Projeto 2025. And if you notice, it says a mandate for leadership. Se você notar ali diz um homem feito para liderança. And this is the Protestant churches of America, E essas são as igrejas protestantes dos Estados Unidos, combined with the Republican Party of the United States, se unindo com a festa republicana dos Estados Unidos, com o saying that Partido we need to Republicano, make drastic changes dizendo precisamos fazer mudanças drásticas to bring our nation back to God, para trazer a nossa nação de volta para Deus. which is all leading to the United States and Rome uniting. E tudo isso está levando à união dos Estados Unidos e da Roma. And now, Pope Donald Trump, our president, Agora, o nosso presidente, Donald Trump, we won't have time to show this video, a gente não vai ter tempo para passar esse vídeo, but he says, my objective is to make America great again. mas ele diz, o meu objetivo é tornar os Estados Unidos excelentes novamente. And then he began to promote this Bible E daí ele começa a promover essa Bíblia, that's specifically for the United States que é especificamente feita para os Estados Unidos, to bring about reform in the bring about reform in the government. que foi feita para trazer reforma no governo. And he says, in order to make America great again, E ele diz, para tornarmos os Estados Unidos ótimos novamente, we have to make America pray again. precisamos fazer os Estados Unidos orarem novamente. We need to unite in religion. Precisamos nos unir em religião. Again, while this sounds good, E enquanto isso soa bem, as children of light, como filhos da luz, we should see the prophetic implications deveríamos ver as implicações proféticas that the Bible predicts in Revelation chapter 13, que a Bíblia prediz em Apocalipse 13, that the United States and Rome will unite, que os Estados Unidos e Roma vão se unir, and the religious nation, the religious component of the United States, e o componente religioso da nação will be the driving force será a força impulsionando in the laws of the United States. as leis dos Estados Unidos. Now, I want you to notice Agora eu gostaria que você notasse some other things taking place in the United States. algumas das coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos. The Protestant America A América protestante has been calling to turn our nations back to God. está chamando as nações para voltarem-se para Deus. The Supreme Court A Suprema Corte are now saying that we need to chip away at the law, the separation of church and state. agora está dizendo que nós precisamos eliminar a separação entre a igreja e o Estado. There's been a driving movement Há um movimento forte that's saying that the church needs to be the one that runs the state. dizendo que a igreja deve dirigir o Estado. And the initiatives all throughout the United States is pushing this agenda. E todas as iniciativas nos Estados Unidos estão promovendo esse objetivo. Now, in the book of Revelation, chapter 17, Agora, em Apocalipse capítulo 17, I want you to notice that the Bible says that you see a woman riding the beast. note que a Bíblia diz que há uma mulher montada na besta. A woman in Bible prophecy represents the church. Uma mulher em profecia bíblica representa a igreja. A beast in Bible prophecy represents a nation or a kingdom. E uma besta representa uma nação ou um reino. And the Bible says you see that the woman, the church, E a Bíblia diz que você vê que a mulher, will a be igreja, controlling the nations. estará controlando as nações. We're seeing that
taking place. E a gente está vendo isso acontecendo. Now let's see about this Project 2025. Agora vamos dar uma olhada nesse projeto This 2025. is an article that I read from Spectrum, Esse é um artigo que eu li da revista Spectrum, which is one of the most liberal Adventist movements. que é um dos movimentos adventistas mais liberais que existem. It says, I find it odd Eu acho estranho to see the relative apathy in Adventist community. ver a about Project relativa 2025. apatia na comunidade adventista em relação ao projeto 2025. It says, even the conspiracy theorists have been silent about Project 2025. Inclusive entre os teóricos da conspiração. She says, it's perplexing. Ela está perplexa com isso. Despite this very real looming threat to our religious freedom. Apesar das suas implicâncias muito sérias para a nossa liberdade religiosa. She said, this requires legitimate concern. Isso requer uma preocupação legítima. Project 2025 Projeto 2025 is designed to forcefully foi feito com força begin to enact laws in the United States para forçar leis americanas in support of strong religious doctrines. a apoiar doutrinas religiosas. Now, as Seventh-day Adventists, we face a danger, Como adventistas, nós enfrentamos um perigo. and the danger is that we have heard these things for so many E o years perigo é que a gente já ouviu isso por tantos anos, that we could become lethargic. que a gente pode se tornar despreocupado. And what are the dangers we face? E qual é o perigo que a gente está de Complacency, which is frente? contagious. A gente não se preocupar é contagioso a complicência. Our mind naturally adapts to the environment around us. A mente humana se adapta ao nosso ambiente, But we need to be like Jesus, mas a gente precisa ser como Jesus, because Jesus was never taken by porque surprise. Jesus nunca foi pego de surpresa. He says, my time is not yet come. Ele diz: meu tempo ainda não é chegado, My time is at hand. meu tempo está próximo, He knew that his hour was come. sabendo que já era chegada a sua hora. This day is the scripture fulfilled in your ear. Hoje se cumpriu essa escritura no vosso ouvido. It is finished. Está consumado. In other words, Jesus was never taken by surprise Em outras palavras, Jesus nunca foi pego de surpresa, because he was a student of prophecy. porque ele era um estudante de profecia. We should not be taken by surprise Nós não deveríamos ser pegos de because we surpresa, too should be students of porque prophecy. nós também deveríamos estudar as profecias. So let's go back to the flood. Então vamos voltar ao dilúvio. What's the timeline of the flood? Qual é a linha do tempo do dilúvio? Let's look at the order of events as they will come. Vamos olhar a ordem dos eventos que estão por vir. Now again, on our YouTube channel, Agora entre no nosso canal do YouTube. we cover each one of these as a separate message. Novamente, gostaria de dizer, no nosso canal do YouTube a gente cobre essas mensagens de forma individual. But we're going to run through it in 3 minutes. Mas a gente vai explorar tudo isso em 3 minutos. I believe we're living in a time of the straight testimony. Eu acredito que a gente está vivendo no momento do testemunho direto. The straight testimony will cause a shaking among God's people. E ele vai trazer uma sacudidura no meio do povo de Deus. There are 3 components of the shaking: E há 3 componentes da sacudidura: the straight testimony, o testemunho direto, heresies or false doctrines, heresias e doutrinas falsas and then persecution. e a perseguição. As a result of the shaking, Como resultado da sacudidura, that will lead to the image of the beast. chegaremos na imagem da besta. And after the image of the beast is E formed, depois da imagem da besta ser formada, there will be a national Sunday law. teremos o teste dominical National Sunday nacional. law leads to the judgment of the living. E isso levará ao julgamento dos vivos. And then the seal of God or the mark of the beast within God's church. Então virá o selo de Deus ou a marca da besta para as pessoas vivas. And that phrase is called the testing time. E essa frase se chama a época do teste. Then we enter into what's called the little time of trouble. Então a gente entra no pequeno tempo de tribulação. And let me point out, it is at that time E gostaria de dizer que é neste momento that God's church is purified. que a igreja de Deus é purificada. You have a lot of separatist movements Nós temos muitos movimentos separatistas that are saying that they're trying to purify God's church by separation right now. que estão tentando purificar a igreja separando-se dela nesta fase. But God's church is never purified until persecution comes. Mas a igreja de Deus nunca é purificada até que venha a perseguição. And Ellen White says all the efforts E Ellen White diz que todos os esforços will not make the church militant, the church triumphant. não tornarão a igreja militante a igreja triunfante. It's a part of God's prophetic timeline. Tudo está relacionado à linha de tempo de Deus. Now the little time of trouble goes all the way to the close of probation. E então esse tempo de angústia vai até o final da porta, fechamento da porta da graça. In between we have the latter rain, E no meio disso nós temos a chuva serôdia, the loud cry. o alto clamor. All the sheep come in,
todas as ovelhas de fora entrando. and then the mark of the beast. Então temos a marca da besta. When probation closes, E depois do fechamento da porta we da enter into the graça, great time of trouble. temos o grande tempo de angústia. And in the great time of trouble, E no grande tempo de angústia, the 7 last plagues are poured out. as 7 últimas pragas são derramadas. Then there will be a death decree. Então teremos decreto de morte. Then Jacob's time of trouble. Então o tempo de angústia de Jacó. 144,000 is Os fully developed. 144 mil estão completamente desenvolvidos. And then the second coming of Christ. Então chega a segunda vinda de Cristo. Again, on our YouTube channel, I have a message for each one. Novamente, no nosso canal do YouTube, cada um desses momentos é uma mensagem. I want to point out that it is in the great time of trouble, E eu gostaria de dizer que é no grande tempo de after angústia, probation closes, depois do fechamento da porta da graça, that the Bible says that our bread and our water is sure. que a Bíblia diz que o nosso pão e a nossa água são garantidos. So the question then is, what about in this little time of trouble? Então a pergunta é, e nesse pequeno tempo de In this little time angústia? of trouble, we're told that we need to raise our own provisions. Nesse pequeno tempo de angústia, nos é dito que devemos nos preocupar com a nossa própria substância. So the gospel has to be very practical. Então o evangelho tem que ser muito prático. Now, after probation closes, Depois do fechamento da porta da graça, there'll be no more gospel to be given. não vai mais haver um evangelho a ser dado. So the time to give the gospel is on this side. Então o tempo de compartilhar o evangelho é do lado de cá. I want to point something else out. E eu gostaria de dizer mais algo. Right here are the sheep. Aqui, durante as outras ovelhas, They didn't know that they need to raise their own provisions. eles não sabiam que eles precisam se preocupar com suas próprias provisões. So as we're given a loud cry, Então, quando estamos dando o alto and we're clamor calling them out of Babylon, e a gente os chama para sair da Babilônia, we're also calling them out of buying and out of selling. a gente também os chama para parar de comprar e vender. What do they eat? Então, o que eles vão comer? How are they treated for their sickness? Como eles vão ser tratados pelas We don't- suas doenças? We need to study the gospel in a very practical A way. gente precisa estudar o evangelho de forma muito prática. So where's the flood in the midst of this prophecy? E cadê o dilúvio no meio de toda essa profecia? It's right here at the National Sunday Law. Está bem aqui em meio à lei dominical nacional. And then as a result, we enter into the little time of trouble, Então, como resultado, a gente entra no tempo de angústia pequeno and then it goes to the close of probation. e vamos até o fim da porta da graça. Notice what Ellen White says here? Note o que Ellen White diz aqui, In the book Country Living, page 21, paragraph 1. em um dos seus livros. I see the necessity Eu vejo a necessidade of making haste de se apressar to get all things ready for the crisis. para ter todas as coisas prontas para a crise. And what is a crisis? E o que é uma crise? No buy and no sell. E qual é essa crise? É não poder comprar nem vender. Now, most of the time when I mention this, E a maior parte das vezes que eu menciono isso, people always say, no, my bread and my water is sure. God As is going to pes- provide for me the whole time. as pessoas falam, não, o meu pão e minha água estão garantidos, Deus vai prover o tempo todo. I ask a simple question. E eu faço uma pergunta simples. Why did the Bible mention O que a Bíblia menciona? that no man might buy or sell if he's going to already give a solution? Porque Deus menciona na Bíblia que ninguém vai poder comprar e vender se ele já deu a solução, sem esforço humano. So we'll study that. Então a gente vai estudar isso. So now, what is God's solution? Então agora, qual é a solução divina? We looked at the understanding the times. Nós olhamos sobre a necessidade de entender os tempos. Now let's look at knowing what Israel ought to do. Agora vamos ver sobre o que nós devemos fazer. What are the two main things that people need to buy? Quais são as duas coisas principais que as pessoas precisarão comprar? Number one is food. Primeira coisa é comida. Number two is medication. A segunda é medicação. If probation is closed, Se a porta da graça fechou, we can't buy or sell. nós não podemos comprar ou vender. How do we eat? Como a gente come? If someone is sick, has hypertension or diabetes, Se how do alguém we está treat them? doente, tem hipertensão ou diabetes, como a gente trata eles? God has practical solutions for these. Deus tem soluções práticas para esses problemas. Now, the COVID crisis reminds us of a few things. Agora, a crise do Covid nos lembra de algumas coisas. How quickly the things that we take for granted can be taken away. Quão rapidamente as coisas que a gente acha que estão garantidas podem desaparecer. This was a grocery store in New York, Esse foi in California. Esse foi um mercado na Califórnia. You can see the shelves were empty. Você está vendo como as prateleiras estavam vazias? We have had food shortages even in America. Mesmo nos Estados Unidos, nós tivemos falta de alimentos. And most people don't realize E a maior parte das pessoas não se dão conta that 80% of the things that are in the grocery stores que 80% dos itens dentro de um mercado are handled by just 3 companies in the United States. são produzidos por apenas 3 empresas nos Estados Unidos. So in other words, the food industry has been monopolized. Ou seja, criou-se um monopólio sobre a indústria alimentícia. It's very easy to take away our food supply É muito fácil cortar a cadeia alimentar, because it's a monopoly. porque é um monopólio. So in this article, Então, nesse artigo, it says what can be done. ele diz o que pode ser feito. It says it is time to support small-scale, regenerative
farms, regional food hubs, and grocery E co-ops. ele diz aqui, está na hora de apoiar pequenos agricultores regenerativos, centros regionais de alimentos e cooperativas de supermercados. In other words, even the world is saying we need to grow our own foods. Ou seja, até o mundo está dizendo que a gente precisa plantar a nossa própria comida. As we see the food monopoly, E conforme a gente vê esse monopólio alimentar, we see that this is a fulfillment of prophecy. nós notamos que esse é o cumprimento de profecia. Ellen White said that in the last days, Ellen White diz que nos últimos dias, the world will form monopolies. o mundo formaria monopólios. It says a few men will combine to grasp all the means to obtain in certain lines of business. Alguns homens combinarão segurar todos os meios que possam obter em certos ramos de negócios. We see that taking place right now. A gente está vendo isso acontecendo hoje. Notice what she also says in volume 5 of the Testimonies. Note o que ela também disse no volume 5 dos Testemunhos. The time is coming O tempo virá when we cannot sell at any price. em que não podemos vender de forma alguma. The decree will soon go forth prohibiting men to buy or sell Logo sairá o decreto proibindo que os homens de comprar ou vender of any man save him that had the mark of the beast. a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. And we're also told E também nos é dito that every earthly support will be cut off. que todos os nossos apoios mundanos serão cortados. I like the way W.D. Frazee said it. Eu gosto de como W.D. Frazee falou isso. He's the founder of Wildwood. Ele é o fundador de Wildwood. He said we have to learn to do more and more Ele diz a gente tem que aprender a fazer cada vez mais with less and less com cada vez menos, until we can do everything with nothing. até podermos fazer tudo com nada. In other words, we have to prepare for our earthly support to be cut off. Ou seja, temos que nos preparar para ter os nossos suprimentos terrenos cortados. So right now we see that the United States Então agora nós vemos que os Estados Unidos is trending towards enforcing the beast power está mudando em direção a reforçar o poder da besta, to enforce worship. para forçar a adoração. And Ellen White tells us clear instructions what we need to be doing. E Ellen White nos dá instruções claras do que precisamos estar fazendo. She says again and again the Lord had instructed our people how to take their families away from the cities into the country. Ela diz repetidas vezes, o Senhor tem nos dado instruções de que o nosso povo deve tirar suas famílias da cidade para o campo. But notice it says where they will raise our own provisions. Note que ela diz onde poderão cultivar seu próprio mantimento. It's not just to move to the country, Não é só mudar para o campo, but to raise our own provisions. mas cultivar seu próprio mantimento. Why? Por quê? Because in the future, Porque no futuro, the problem of buying and selling o problema de comprar e vender will become a very serious one. será bem sério. And we need to now heed the instructions given us over and over again. Devemos começar agora a atender as instruções que frequentemente nos têm sido dadas. And we're told it is a hard lesson for men to learn that God means what he says. E ela diz, no entanto, apresenta difícil para o homem. Uma what dura is God- lição aprender que Deus toma a sério o que diz. So what is God's solution? Então, qual é a solução de Deus? In this little time of trouble, Nesse curto tempo de we need to aflição, be raising our own provisions. nós deveremos plantar os nossos próprios suprimentos. So we looked at the food. Então, vamos olhar a comida. Now what about medical missionary work Já olhamos a comida, mas e o trabalho médico and in health missionário? issues? E os problemas de saúde? We're told what should we do as we see that there's liberties that are coming to be a threat to us? O que nós devemos fazer quando vermos as nossas liberdades sendo ameaçadas? Notice the profound statement. Note essa profunda citação. As religious aggression Ao subverter a agressão religiosa, subverts the liberties of our nation, as liberdades de nossa nação, those who would stand for freedom of conscience os que ficarem ao lado da liberdade de consciência will be placed in unfavorable positions. serão postos numa posição desfavorável. They should, while they have opportunity, No seu próprio interesse, deve eles, become intelligent in regard to 4 things. enquanto têm oportunidade, tornarem-se entendidos sobre 4 coisas. And notice the 4 things. Note quais são essas 4 coisas: Disease, doenças, its causes, suas causas, prevention, prevenção and cure. e cura. And it says, those who do this shall find a field of labor everywhere. E ela diz, aqueles que fizerem isso vão achar um campo para trabalho por toda parte. In other words, she's saying that we need to learn medical missionary work. Ou seja, ela está dizendo que precisamos aprender a obra In médico-missionária. fact, we're told Aliás, ela diz that there'll come a time que haverá um momento that no work will be done que nenhuma obra será realizada, but medical missionary work. senão a obra médico-missionária. Notice what it says here? Note que ela diz aqui,
God desires his people to bind medical missionary work up with the work of the third angel's message. Deus deseja que seu povo vincule a obra médico-missionária à terceira mensagem angélica. This is the work that will restore the moral image of God in man. Essa obra restaurará a imagem moral de Deus no homem. My friends, there's a flood coming. Amigos, há um dilúvio vindo. And what do we do when we see the flood coming? E o que a gente faz quando a gente vê o dilúvio vindo? Let's notice what Noah did. Vamos notar o que Noé fez. Hebrews chapter 11. Hebreus capítulo 11. And notice what the Bible says in Hebrews 11 and verse Note 7. o que a Bíblia disse em When we Hebreus see the 11, flood coming, 7. Quando nós need to do vemos what Noah o did. dilúvio vindo, devemos fazer o que Noé fez. Hebrews 11:7. Hebreus 11, 7. It says, by faith, E diz, pela fé, Noah being warned of God, Noé divinamente instruído of things not seen as yet, acerca de acontecimentos que ainda não viam, moved with fear, e sentindo temente a Deus, and prepared an ark for the saving of his house, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, by the which he condemned the world, pela qual condenou o mundo and became heir of his righteousness, which is by faith. e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. So when Noah was told that a flood is coming, Então, quando Noé entende que há um dilúvio vindo, he built an ark. ele constrói uma arca. We see through the lens of prophecy that a flood of persecution is coming, Nós vimos que há um mar de perseguição vindo. so we also need to build an ark. Então, nós também precisamos construir uma arca. Notice what this says now. Note o que é dito aqui. For 100 years he sent them warnings through the servant Noah. Por 120 anos, eles lhe enviou advertências por meio de seu servo Noé. But they used the probation so grace granted them in ridiculing Noah. Mas eles usaram a aprovação tão graciosamente concedida a eles para And- ridicularizar Noé. And they criticized Noah. Eles o caricatucaram They laughed at him. e o criticaram. And notice what it says here at the end. E note o que ela diz no fim. They talked of science and the laws of controlling nature. Eles falaram da ciência e das leis que controlam a natureza. In other words, they were saying, Noah, Ou seja, eles estavam dizendo, Noé, this doesn't make sense. isso não faz sentido. It has never rained. Nunca choveu. In fact, let me show you the forecast for the last 1,000 years. Aliás, deixa eu te mostrar a previsão do tempo dos últimos 1000 anos. No rain. Sem chuva. Let me show you the forecast for the next 1,000 years. Deixa eu te mostrar a previsão do tempo dos próximos No 1000 rain. anos. Sem chuva. You're wasting your time. Você está desperdiçando You're seu wasting your tempo. energy. Você está desperdiçando You're sua wasting your energia. Você está resources. desperdiçando seus recursos. It has never rained and it will never rain. Nunca choveu, nem nunca vai chover. Sometimes, as God's people, Às vezes, como povo de Deus, we have to trust God's word explicitly, precisamos confiar na palavra de Deus de forma explícita, even though it does not make sense. mesmo que ela não faça sentido. When God says your war strategy is to march around a wall 13 times and not fall down, Quando Deus diz que a sua estratégia de guerra é marchar em volta de uma cidade 13 vezes e as paredes cairão, it doesn't make sense. não faz sentido. But it worked. Mas funcionou. When God says march toward the sea and it will open, Quando Deus disse marche em direção ao mar e ele se abrirá, scientifically you cannot prove that. cientificamente isso não pode ser provado. But it worked. Mas deu certo. Are you with me? Vocês estão entendendo? So now when God says build an ark, Então agora quando Deus diz construa uma they could not arca, see it scientifically, cientificamente eles não so conseguiam for them it ver. did not make sense. Então para eles não fazia But sentido. the Bible says Noah did it by faith. Mas a Bíblia diz Noé o fez pela fé. So as we look at the coming flood, Então quando olhamos o dilúvio vindouro, we too have to move by faith and not by sight. também precisamos ser movidos pela fé e não pela vista. Now watch. Agora observe. As he began to construct that immense boat on dry ground, Ao começar a construir aquele barco imenso em uma terra seca, multitudes came from every direction to see the strange sight and to hear the earnest, fervent words of this singular preacher. vinham de todos os lados multidões para verem a estranha cena e ouvir as palavras sinceras, fervorosas do pregador Now, original. before I read this next sentence, Antes de eu ler essa próxima frase, I want to say Noah did not only preach with his lips, eu gostaria de dizer que Noé não pregou só com seus lábios, he also preached with his hammer, também pregou com seu martelo, he also preached with the structure, também pregou com essa estrutura, he also preached with his faithfulness, pregou com sua fidelidade, and we're told that every blow upon the ark was a witness to the people. e a gente também sabe que cada martelada na arca foi uma testemunha para as nações. In other words, Noah was preaching with his actions. Ou seja, Noé estava pregando com suas ações. As we begin to look at the ark that we need to build, E conforme olhamos a arca que nós precisamos construir, we also need to preach with our actions. também precisamos pregar com as nossas Let's look at ações. Noah's program. Vamos olhar o programa o projeto Noah de was Noé. preaching, Noé estava ensinando, Noah was teaching, pregando,
In other words, he was an evangelist. Ou seja, ele era um He also evangelista. had a training school. Ele também tinha uma escola de treinamento. He also had a healing ministry. Ele também tinha um ministério de cura. He also had a growing ministry. Ele também tinha um ministério de plantio. Now, most people don't realize that. Let's go to the book of Genesis chapter 6. A maior parte das pessoas não se dão conta disso, mas vá para Gênesis capítulo 6. And let's look at verse 21. E vamos olhar ao verso 21. Gênesis 6, 21. Genesis 6:21. Gênesis 6, 21. And it says, E diz: "And take thou unto thee leva contigo all food de tudo que se come, that is eaten, and thou shalt gather it unto thee, ajunta-o contigo, and take the food with thee into the ark," pretty much. ser-te-á para alimento. Where did the food come from? De onde veio essa comida? So not only was Noah building an ark, Então Noé não só construiu but he was uma also arca, growing food to sustain him for the year that he would be in the ark. mas ele também plantou comida para ele poder comer no ano que estava na arca. So we see that Noah had a growing ministry, agriculture, Então a gente vê que Noé tinha um ministério de agricultura that would have been preparing him for the flood that was coming. que o preparou para o dilúvio que estava vindo. So we see that Noah had issues that he had to face. Então a gente vê que Noé tinha desafios que ele teve que enfrentar. He had external scoffers. Ele tinha pessoas rindo dele. At the same time, he had to preach. Ao mesmo tempo ele tinha que pregar. He had to teach. Ele tinha que ensinar. He had to build. Ele tinha que And he construir. had to grow. E ele tinha que plantar. We see a flood coming. A gente está vendo um need to dilúvio preach. vindo. Precisamos pregar, We need to teach. ensinar, We need to grow. plantar And we need also to be healing. e curar. But I want you to know that it was not enough to just build the ark. Mas note que não era o suficiente construir a arca. The people had to get into the ark and stay in the ark. As pessoas tinham que entrar e permanecer na arca. Now, what was distinct about Noah's program? O que era distinto sobre o projeto de Noé? I want you to look at two texts. Eu quero olhar dois textos. Genesis 6, verse 22. Gênesis 6, 22 Genesis 7, verse 5. e Gênesis 7, verso 5. Genesis 6:22 says, Gênesis 6, 22 diz: "Thus Noah did according to all that God commanded him to do." Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe Noah did not ordenara. compromise God's plan. Ele não comprometeu o plano de Deus. We're told that he did every single thing that God said. Ele fez cada coisa que Deus mandou. For point of emphasis now, E eu gostaria de enfatizar agora, Genesis 7, verse 5. usando Gênesis 7, 5. The Bible says, "And Noah did according unto all that the Lord commanded him." E a Bíblia diz: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. God repeats that for a reason. Deus repete isso por uma razão. God gave him specifications of how the ark should be built. Deus deu especificações sobre como a arca devia ser construída. And I can imagine some people coming by Aí eu imagino umas pessoas passando, and saying, "Noah, falando: Noé, you've been building this for 100 years, Noah. faz 100 anos que você está construindo isso. It's now 119 years, Noah. Noé faz 119 The anos. sun is still shining. O sol ainda está brilhando. There's not a dark cloud. Não tem uma nuvem escura. There's no flood coming." Não tem dilúvio vindo. Noah, let me just share with you something. This is what you could do. Noé, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Olha só o que você pode Instead of fazer. wasting all your time and energy, Ao invés de você desperdiçar todo o seu tempo e energia, there's no flood coming. não tem dilúvio vindo. But in case there is, Mas vai que tem. why don't we just build a small canoe? Então que tal a gente construir uma canoinha? Why don't we build a little boat? E se a gente construísse um barquinho? Instead of wasting all the time and all the energy, Ao Noah. invés de você gastar todo esse tempo e energia. And think about it. If you're not building this big boat, Mas pensa comigo, se você também não tiver construído esse barcão, that will give you more time for ministry. você vai ter mais tempo para o ministério. You can preach more. Você pode pregar mais, teach more. ensinar You mais, can heal more. curar mais. Just make something smaller. Faz um negocinho menor. The Bible says Noah did every single thing that God said A Bíblia diz que Noé fez tudo o que Deus mandou, without compromise. sem compromisso, sem The question is, comprometimento. are we doing all that God has told us to do? Estamos fazendo tudo o que Deus está nos mandando fazer? Notice what it says here? Note o que é dito aqui. It says, while Noah was giving the warning message to the world, Enquanto Noé estava a pregoar a mensagem de advertência ao mundo, his works testified of its sincerity. suas obras testificavam de sua sinceridade. It was thus that his faith was perfected and made evident. Assim que sua fé se aperfeiçoou e se evidenciou, He gave to the world an example of believing just what God says. ele deu ao mundo o exemplo de crer precisamente o que Deus diz. Now, this is one of my favorite sentences. E essa é uma das minhas frases favoritas. All that he possessed, Tudo quanto eu possuía, he invested in the ark. empregou na arca. Question: Pergunta: how much did Noah lose? quanto Noé perdeu?
He lost nothing. Ele não perdeu nada. Por quê? Because he invested everything. Porque ele investiu tudo. Noah did not see his possessions Noah não His viu suas money? posses, seu dinheiro floating around in those waters, my friend. flutuando na água, meus amigos. As he looked at the structures in the ark, Quando ele olhou as estruturas da arca, he said, I've saved everything ele disse: eu salvei tudo, because I gave everything to the porque cause eu of God. dei tudo para a causa de Deus. In a stock market, E no mercado de ações, they would say, eles diriam: Noah floated his stocks. Noé flutuou suas ações. Literally, he floated his stocks. Literalmente, ele flutuou suas ações. And the world went into liquidation. E o mundo entrou em liquidação. Quite literally. Literalmente. Let's float our stocks. What do you say? Vamos flutuar nossas ações. O que And let's vocês not let it dizem? go into liquidation. Não vamos deixar elas entrarem em So liquidação. how do we float our stocks? Então, como nós podemos fazer isso? Invested in building an ark. Investindo em construir uma arca. And what is the ark? E o que é a arca? It's a ministry that does agriculture. É um ministério que faz agricultura. It's a ministry that does preaching and teaching. Um ministério que prega e ensina. It's a ministry that has a training school. Um ministério que tem uma escola de That has treinamento. practical labor such as construction. Que tem trabalho prático como construção. And that's how Noah floated his E stocks. foi assim que Noé flutuou suas ações. Now what about the people as we begin to close? Mas e o resto do povo, conforme nós começamos a It says many encerrar? at first appeared to receive the warning, Muitos a princípio pareceram receber a advertência, yet they did not turn to God with mas true repentance. não se voltaram todavia para Deus com verdadeiro arrependimento. They were unwilling to renounce their sins. Não estavam dispostos a renunciar seus pecados. Some were deeply convicted Alguns ficaram profundamente convencidos and would have heeded the words of warning, e teriam atendido as palavras de aviso. but there were so many to jest and ridicule Mas tantos havia toda a vida para zombar that e they partook of the ridicularizar same spirit que eles partilharam do mesmo espírito. and resisted the invitation of mercy, Resistiram os convites de misericórdia and soon became the boldest scoffers. e logo se acharam entre os mais ousados e arrogantes escarnecedores. In other words, Em outras palavras, don't miss this point, não deixe de entender essa. they helped him to build the ark, Eles ajudaram Noé a construir a arca and then they drowned. e depois se afogaram. And the Bible says, so shall it also be in the coming of the Son of E a Man. Bíblia diz: assim será também na vinda do Filho do Homem. What else does it say here? O que mais é dito aqui? As Noah in his day warned the world in the building of the ark, Assim como ao construir a arca, Noé advertiu o mundo, so by the faithful work that is done today, pelo trabalho feito na construção das instituições do Senhor, in erecting the Lord's institutions, sermons will be preached and the hearts of some will be convicted and converted. pregar-se-ão sermões e o coração de alguns se convencerá e converterá. So God said we need to build up institutions now Então Deus está dizendo: precisamos construir institutos that are designed specifically feitos especificamente to withstand the flood that's coming. para durar o dilúvio que está vindo. This afternoon we'll talk about some of these institutions. E hoje à tarde vamos falar sobre alguns desses institutos. Keep going. So in building up of his institutions, Também na construção de suas instituições. the Bible says that God is watching the work being done. A Bíblia diz, Ellen White diz que o Senhor vigia o trabalho sendo feito. So what is the ark? Então, o que é a arca? The ark is an outpost center. A arca é um centro missionário. And OCI, No OCI, Outpost Centers International. OCI é um centro de missões internacionais. The design of OCI is to help build arks all around the world, O propósito do OCI é ajudar a construir arcas por todo o mundo, to prepare for the coming flood. para nos preparar para o dilúvio vindouro. Notice what it says here. Note o que é dito aqui. Repeatedly, the Lord has instructed our people are to work in the cities from outpost centers. Repetidamente nos vem o Senhor instruindo que devemos fazer o trabalho nas cidades partindo de centros da periferia, to develop houses of worship, para desenvolvermos casas de culto, publishing houses, casas publicadoras, sanitariums, sanatórios, training schools. escolas de treinamento. And these ought to be outside the cities. E essas devem ser construídas fora da cidade. And then we have a city mission in the city. E daí nós temos uma missão dentro da cidade. That's God's ideal. Esse é o ideal de Deus. But the reality Mas a realidade is not 1 in 100 among us é que nem um em cada 100 de nós is doing anything but engaging in common worldly enterprise. está fazendo nada além de empenhar-se em empreendedorismos comuns. And it is now a time that the ark should be built. E esse é o momento no qual uma arca deve ser construída. In Kentucky, where we are, an Em hour from our Kentucky, ministry, aonde a gente está, tem o Ministério da Arca. they have a life-size ark. Eles têm uma arca tamanho real. They made it the same exact size and dimensions as the Bible. Construíram nas dimensões exatas da Bíblia. And this ark is massive. Essa arca é imensa.
It was unbelievable when I saw it the first time. É inacreditável a primeira vez que eu vi. In fact, when my wife saw it for the first time, Aliás, a primeira vez que a minha esposa viu, she erupted in tears. ela começou a chorar. She said, I cannot believe this massive structure Ela falou, eu não acredito que essa estrutura gigantesca, that took 120 years to build que levou 120 anos para ser construída, was only occupied by 8 people. só foi ocupada por 8 pessoas. My friends, Meus amigos, we have a message to warn the world. nós temos uma mensagem para avisar o In mundo. warning, we also are supposed to be building. Mas em avisá-los, nós também devemos estar construindo. Now, as Noah's building the ark, E conforme Noé construiu a and as he was arca preaching, e foi pregar, they were laughing, eles estavam rindo, they were mocking, estavam they zombando, were teasing. estavam tirando sarro. They're saying, Noah, you are a fool. Disseram, Noé, você é um tolo. You're wasting your Você está time. desperdiçando seu tempo. And Noah kept E preaching, Noé continuou pregando. and Noah kept E building. continuou construindo. Let's preach Vamos pregar. and let's build. Vamos construir. And then they saw a strange phenomenon. Então eles viram um fenômeno estranho. They began to see the animals line up. Começaram a ver os animais se And alinhando march into the ark. e marchando para dentro da arca. And my friend, if they did not believe Noah, E meu amigo, se eles não acreditaram em they Noé, should have believed the dumb animals. eles deveriam ter acreditado nos animais sem The Bible says, inteligência. ask the beasts and they shall teach A thee. Bíblia diz, pergunte às bestas e elas o ensinarão. If you see animals by sevens and twos, Se você vê animais caminhando aos 7, de 2 em 2, begin to walk and march in the ark. a gente tem que marchar para a arca. I would, in my mind, Na minha mente, even if I didn't believe Noah, mesmo que eu não acreditasse em Noé, I would say, let me follow these dumb animals. eu diria, deixa eu seguir esses animais burros. But it doesn't work that way. Mas não funciona dessa The forma. Bible says crisis reveals character. A Bíblia diz que crises revelam caráter. So the animals marched in. Então os animais marcharam para The dentro. Bible says that they went into the ark E a Bíblia diz que eles entraram and na the arca. Lord shut him in. E o Senhor os fechou. And then they saw a strange phenomenon, my Então friends. aconteceu outro fenômeno estranho, The cloud began amigos. to get dark. As nuvens começaram a escurecer. And they said, what is this? I've never seen this before. E eles falaram, o que é isso? Eu nunca vi isso acontecer antes. Lightning began to flash. De repente começou a ter They said, I've raio. never seen this before. Uau, eu nunca vi isso antes. Rain, they felt a drop of rain come down. E daí eles viram uma gota de They said, água I've never cair. felt this before. Nossa, eu nunca senti a chuva What is antes. this? O que é isso? And then the rain began to pour out. E a chuva começou a engrossar. And they began to bang on the ark. E começou a bater na arca. And said, Noah, 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 Eles batiam na arca e I diziam, wanna come Noé, in now, Noé, eu Noah. quero entrar, Noé. please open the door, Por Noah. favor, abre a porta para eu entrar. But the Bible says God shut the door. Mas a Bíblia diz, Deus fechou a porta. Why? Por quê? As Noah heard his uncles Noé escutou And seus his tios. aunts. Noé escutou seus tios e and tias. family members and E friends membros de família. screaming and wailing, saying, Noah, please open the door. E amigos gritando, Noé, por favor, abre a porta. The Bible says God shut the door. A Bíblia diz, Deus fechou a porta. Probation had closed, my friends. A porta da graça havia se And it fechado. was too late. E era tarde demais. And now they begin to wail. E agora eles começaram a They're no chorar. longer laughing. Eles não estavam mais dando They're no risada. longer scoffing. Não estavam mais zombando. They said the flood is real. Disseram, o dilúvio é real And they said the ark was real. e a arca é real. But they found out when it was too late. Mas eles descobriram isso quando já era tarde The Bible demais. said it and knew not A Bíblia diz, eles não sabiam until the flood came and took them away. até que o dilúvio veio e os Let levou. me repeat. Deixa eu repetir. So shall also the coming of the Son of Man be. Assim será também na vinda do Filho do Homem. And they're crying now. They're saying, please, Noah, please. They retreat to highest ground. E eles estão gritando, subindo para a terra mais alta, dizendo, Noé, por favor, por favor. And as the water began to rise E a água começa a subir and it began to cover their heads, e começa a cobrir as suas cabeças. they began to wish that they had listened to the silent preacher. E eles começam a desejar ter escutado o My friends, pregador. let that not be our fate. Amigos, que esse não seja o nosso destino. Let us build the ark. Vamos construir uma arca. Let us get in the ark. Vamos entrar nessa Let us arca. invite others into the ark. Vamos convidar outros para essa And let arca. us stay in the ark. E vamos ficar nessa arca. And they cried, my friends, please, please, E eles please. choraram, amigos, por favor, por favor, por favor. But it was too late. Mas era tarde demais. Let it not be so for us. Que não seja esse o nosso caso. Let us not be so for us. Que não seja assim para nós. Why? Because objects in a mirror are closer than they appear. Por quê? Porque os objetos no espelho estão mais próximos do que aparentam estar. I believe with all my heart Acredito com todo o meu coração that there's a flood coming. que há um dilúvio vindo. The Bible says it. A Bíblia diz isso. We're seeing it. Nós estamos vendo isso. It will come. Ele vai vir. The only question is, A única pergunta é: will we be in the ark quem estará dentro da arca? or will we be outside of the ark? Estaremos dentro ou fora dela? And as they looked, they could begin Conforme to eles see. olharam, eles começaram a ver. They said, you know what? Eles disseram: sabe o quê?
I see that truss. I'm the one that built that truss. Nossa, tá vendo aquele pedacinho ali da arca? Fui eu que I'm the one that construí. helped to hang that door. Nossa, fui eu que ajudei a pendurar aquela porta. I remember when we were putting together the front of that ark, I helped to build it. Eu lembro quando a gente estava montando a arca, eu ajudei. Why am I outside the ark drowning? Por que eu tô me afogando do lado de fora? Let's not build the ark Não vamos construir uma arca and then drown outside of the ark. What do para you say? depois nos afogar do lado de fora. O que vocês dizem? Let us pray. Oremos. Father, we hear the solemn words. Senhor, nós ouvimos as palavras solenes. A flood is coming, Dilúvio está vindo, relentless in its fury. sem misericórdia em sua fúria. And the question is, are we prepared to E a meet it? pergunta é, estamos preparados para enfrentá-lo? As the flood is coming, Lord, Conforme esse dilúvio está vindo, we Senhor, have another ark to build. temos outra arca para construir. The ark of agriculture, A arca da the agricultura, ark of publishing, a arca da publicação, the ark of sanitarium, a arca dos and medical sanitários missionary work. e da obra médico-missionária. The ark of getting out and doing a work that Noah did, Lord. A arca de sair e fazer o trabalho que Noé fez, Senhor, Building up our institutions. construindo nossas instituições. Let us not be like the antediluvians Que nós não sejamos como os antediluvianos, that drowned after warning, que se afogaram depois de tantos avisos. Now, there might be someone here this morning Talvez haja alguém aqui hoje de manhã that says, I want to be a part of building the ark in these last days. que está dizendo, eu quero fazer parte da construção da arca nesses últimos I dias. recognize that there's a flood coming, Eu reconheço que há dilúvio vindo and I want to be a Noah. e eu quero estar dentro da arca. Wherever you are, just raise your hand. Aonde quer que você esteja, levante sua mão. Praise God. I see the raised hands. Glória a Deus, vejo as mãos erguidas. Father, help us today Senhor, nos ajude hoje to help to build up the ark a ajudar a construir a arca and warn of the flood e avisar sobre o and be dilúvio. ready for the flood of E persecution estarmos prontos para o dilúvio de and perseguição get others ready as well. e preparar outros também, Pai. This is our prayer in Jesus' name. Essa é a nossa oração em nome Let de the church Jesus. say, Que a igreja diga Amen amém. and amen.